Você sonhou com casa destruída? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Casa. Dê uma olhada porque essa playlist pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Boa noite, Elias. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja com você. Elias, eu estou separada vai fazer um ano. Não foi uma separação fácil, principalmente para mim, mas tento manter um bom relacionamento com o meu ex-marido. Moramos juntos por 12 anos. Ele foi embora de casa para viver com outra pessoa. Se eu tivesse conhecido o seu canal antes, eu sei que teria me ajudado muito espiritualmente e emocionalmente. Tenho aprendido muitas coisas boas com você. O meu ex-marido teve 4 sonhos com a casa onde moramos. Se possível, eu gostaria que você interpretasse, por favor. Segundo ele, foi este o sonho. Eu estava na porta da casa. Ele se refere à casa que moramos. Olhava para dentro. Estava tudo destruído por dentro. Entulho de madeira velha, tijolo. A minha mãe, que já é falecida, olhava e me dizia: vai ser uns 100.000 reais para comprar outra casa. O segundo sonho, entrei e você estava lá sentada no chão na posição de meditação. E a gente conversava, mas não lembro. E o assunto não era um assunto ruim, senão eu me lembraria. Esse é o segundo sonho, ele está dizendo que ele entrou na casa e a mulher dele estava lá sentada na posição meditando. E eles conversavam, mas ele não lembra o quê. Mas não era algo ruim, porque se fosse, ele lembraria. O terceiro sonho, ele entrava na casa para falar comigo e me via deitada na cama vestida com uma roupa de trabalho, calça social. O último sonho, ele passava em frente à casa e via a casa toda mudada, com um número bem brilhante. Me chamou a atenção a quantidade de vezes que ele teve o mesmo sonho na casa e algumas variações. Eu agradeço desde já se puder nos ajudar a entender. Paz e luz em nome de Jesus Cristo, finaliza internauta. Bom, vamos dar uma olhada aqui então. Manter bom, tá. Se eu tivesse conhecido, tá aqui, segundo ele, foi sonho. Eu estava na porta da casa. Ele se refere à casa que moramos. Olhava para dentro, tá tudo. Bom, ele sonhou que viu a ex-mulher dele na casa onde eles já haviam morado e ela estava na porta olhando para dentro. Estava tudo destruído. E a mãe dela, que já é falecida, dizia: vai custar uns 100.000 reais comprar outra casa. Bom, nesse sonho não houve acusações, não houve nenhuma perseguição, não houve nada. Simplesmente foi vista a casa destruída. Então significa que aquilo que atuou na psique ali do casal não tem corpo carnal, não tem corpo material, porque a casa foi destruída. Mas nesse sonho ninguém acusa um vendaval, ninguém acusa um enchente, ninguém acusa ninguém. Simplesmente a casa está destruída e há um conformismo inconsciente, tipo, olha, precisamos nos conformar, mas não sabemos por que nem como. Só sabemos que devemos nos conformar. Então, ali sucede uma auto-hipnose que a pessoa tem lá na parte subconsciente da psique, né? E daí a mãe dela fala, vai custar uns 100.000 comprar outra casa. Então, quer dizer, olha, essa psique foi destruída totalmente. Não tem mais jeito. Mas isso quer dizer o quê? Você, todos nós humanos, fomos feitos
com a necessidade de intersecção espiritual, até porque o ser humano ele é matéria, mas ele é espírito ao mesmo tempo. Alguém muito inteligente disse: não se separa a matéria do espírito. Essa é a coisa mais inteligente que eu já ouvi. Então, quando você se dirige a uma vertente espiritual, e eu falo muito disso aqui no meu canal, você pensa que está só se dirigindo, mas você já está entregando poder pessoal para as vertentes espirituais. E elas determinam como vai ser a sua vida. E tem muitos mecanismos que dão acesso do HD mental do ser humano para outros seres não carnais. Alcoolismo. A bebida de álcool abre a meninge do cérebro e os seres negativos têm acesso direto no HD mental da pessoa. Mas quando você se dirige a uma vertente espiritual, a um braço espiritual, você também está dando direito às forças que atuam, que governam aquela massa espiritual ali, você inconscientemente, sem querer, autoriza elas a mexer no seu HD mental. Aí você tem lá uma programação no seu HD mental. Vou destruir o meu casamento. Selecionar Enter. Por quê? O cérebro, a psicologia, a psique do humano é igual a um computador, muda muito pouquinho. Inclusive, para fazer um homem no Oriente Médio matar muita gente, se matar, é muito simples, porque lá eles já descobriram isso, que a psique do humano, do ser humano, é igual a um computador. Então você bota a programação, software lá dentro, tudo vai rodar conforme você quer, você que manda. E os poderosos já descobriram isso faz muito tempo e estão comandando as massas. Então, um homem no Oriente Médio mata muita gente. Se mata não é porque ele é diferente ou violento ou etc. Ou porque ele é do Oriente Médio. É porque ele está programado para fazer aquilo. Mas é só mudar a programação que ele vai fazer diferente. O contrário, ele não vai matar ninguém. E nem vai acreditar naquela bobagem de 70 virgens lá depois da morte, esperando ele. Até isso ele vai deixar de acreditar, porque é só mudar a programação. O que acontece no Oriente Médio? Essas forças, os poderes vão lá e colocam no HD mental daqueles homens. Quando eu morrer, terei 70 virgens no paraíso. Vou lutar muito por isso o tempo todo. Selecionar, Enter. Entrou. Vou matar todas as pessoas que fizerem falácias ou oposição contrária à minha religiosidade ou ao meu ponto de vista espiritual. Selecionar, Enter. E aquela pessoa passa a proceder assim, porque já é uma hipnose. Dá um Enter final ali, pronto. Da mesma forma, é o que aconteceu nesse sonho. Você destruiu, mas isso é tudo inconscientemente. Né? Então, lá dentro da sua psique tem uma programação lá de autodestruição, autossabotagem. A cada vez que a sua relação atingir um nível satisfatório, você vai estragá-la, eliminá-la. Você vai se jogar para baixo. E você vai subir de novo. Cada vez que a sua relação melhorar e chegar nesse nível aqui, você se joga para baixo, você destrói, você elimina. É um comando subconsciente, autossabotagem. Porque né, essa casa foi destruída, é a sua psique bagunçada. Mas não tem ninguém para acusar, ninguém acusou ninguém nesse sonho. Então quer dizer que quem fez isso foi você mesmo e fez por hipnose. Agora, quando nós confiamos em forças espirituais que são de confiança, voltadas para o que Cristo quer, elas vão lá no nosso HD mental e vão desmarcando tudo que é indevido. Aquela caixinha que diz assim, ó, vou destruir o meu casamento, né? Ali vai, ele tira a seleção, dá um Enter, né? Não vou ver nada de bom na minha família ou no meu marido. Desmarca, Enter. Daí tudo vai indo para o lugar. Então,
por que que nessa casa não tinha nada além da destruição? Aí a sua mãe falou que tinha que comprar outra casa. Mas ninguém acusou ninguém, ninguém procurou culpado e ninguém procurou reforma, nada. Por quê? Porque a programação é essa, é para destruir. O segundo sonho, eu estava na porta da casa, olhava para dentro, estava tudo destruído por dentro, em tudo de madeira velhata. Esse é o primeiro sonho. Esse é o segundo sonho. Tá, mas vamos para um outro aqui. Tá. O segundo sonho, eu entrei, o marido dela entrou e ela estava sentada no chão meditando. Eles conversavam, ela e o marido dela, mas ele não lembra o assunto. Mas não era coisa ruim, porque senão ele teria lembrado, né? Então, na meditação, o que que uma pessoa procura? Procura respostas, né? Mas o sonho acaba e a pessoa fica ali. Então, também não encontrou. O terceiro sonho, entrava na casa para falar comigo. O marido dela entrava na casa para falar com ela. E vi ela deitada, vestida com uma roupa de trabalho, calça social. Pois é, então você não estava deitada para descansar, né? Então você estava deitada não era por opção, é porque você estava rendida, você estava amordaçada. Lá dentro do subconsciente também foi selecionado esse controle. Não vou conseguir fazer absolutamente nada, selecionar Enter. Não vou conseguir ver saída para nenhum dos meus problemas, selecionar Enter. Os caminhos que se abrirão para mim serão somente os da humilhação ou da auto-humilhação. Selecionar Enter. E daí você não podia fazer nada. Teve um momento ali que você se sentia em cativeiro por alguém poderoso, mas não dá de ver quem nem como, né? Porque, claro, as forças espirituais não têm corpo carnal, você vai ver como. Então você sabe que está deitada, sem poder agir, mas não vê ali, né, o porquê de estar deitada. E não era para descanso, porque a sua roupa era calça social. Então você estava ali, na verdade, contra a vontade, mas sem poder agir também. O último sonho, ele passava em frente à casa e via a casa toda mudada com um número bem brilhante. Me chamou a atenção quando estava de vez, tá? Daí, por fim, então, ele viu que assim foi e assim acabou e deu. Acabou-se a história. Então ele viu a casa modificada, mas já não morava mais lá. Houve algumas mudanças na sua psique, no seu modo de pensar e tudo, mas tudo continuou como estava. A relação ficou destruída e vocês ficaram separados. É claro que tem a intervenção de forças espirituais na sua psique. Qual é o meu conselho que eu dou para as pessoas que sofrem problemas? Pelo menos duas ferramentas eu aconselho para os meus internautas. A primeira é a carta mágica e a segunda é a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Por que você teve o seu HD mental marcado dessa forma? Com a ressonância harmônica, isso tudo se dissipa, se destrói, porque esse marcador, esse alguém que vai lá no seu HD mental e programa ele pode ter algo com você, mas pode não ter pego nessa dimensão, aqui no planeta Terra. Porque quando nós viemos para cá, nós já existíamos. A nossa verdadeira identidade é a cósmica primordial e essa é inextinguível. Nós existíamos antes de vir para cá e quando desencarnamos, continuamos a existir. Aqui no planeta Terra nós temos um desafio. Vivenciar esse período aqui sem informações. As nossas lembranças são apagadas durante a nossa permanência aqui. Tem algumas pessoas que conseguem lembrar das vidas passadas.
E elas provam para os cientistas que viveram sim aqui nesse planeta em outras vidas. E elas provam. Vão lá, desenterram objetos, tudo. Mas a maioria não consegue lembrar, porque esse é o desafio, mas só porque funciona assim, o Todo-Poderoso somente sabe. Né? Porque é ele que tem 100% acerca de todas as informações de uma consciência. É isso que nós somos, uma consciência. Eu sou uma consciência e você é outra. Então, aqui na terceira dimensão, nós vamos expandir a nossa consciência se quisermos aumentar o nosso saber. Então, essa intersecção, essa intervenção de um terceiro que você desconhece, mas que marca o seu HD mental, para sua desgraça, isso aí pode se tratar de lapsos advindos de outra vida que você viveu. E ele lá perseguia você e aqui persegue da mesma forma. Não adianta se iludir. Às vezes, esses perseguidores são tão espertos que eles fazem a pessoa pensar que eles entraram na vida do humano aqui nessa dimensão, a partir de um centro espírita, a partir de uma cartomancia, a partir de um site de evidência online. Mas não, eles são hábeis enganadores. A pessoa já veio, já nasceu com eles no calcanhar. Então tem duas ferramentas que vai ajudar a dissipar de uma vez por todas esse tipo de intersecção, esse tipo de cola indesejada. É a ressonância harmônica do professor Eric Couto. Ele instituiu uma ferramenta chamada ressonância harmônica que atua na psique do humano à distância. Todo o trabalho do Eric Couto vale muito a pena porque você passa a olhar para dentro de si mesmo e a ter uma autopercepção. É incrível o trabalho dele. E ele tem ali um plano para as pessoas que não podem pagar. Você entra lá no site dele, eu até tenho uma playlist no meu canal que se chama Hélio Couto Ressonância Harmônica. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para todas as minhas playlists do YouTube em ordem alfabética. E ali você encontra uma playlist chamada Carta Mágica, outra chamada Ressonância Harmônica, outra chamada Hélio Couto. Você pode conhecer a ressonância harmônica, o professor Hélio Couto, a partir dos meus vídeos, ou você pode ir direto no site do professor Hélio Couto. É só digitar no Google Hélio Couto Ressonância Harmônica, que você já encontra o trabalho dele. Mas você pode providenciar a ressonância harmônica hoje ou daqui a um tempo, mas a carta mágica você deve fazer hoje, porque a carta mágica tem o grande poder de mudar, de remarcar o seu HD mental. Porque a carta mágica também tem o poder de lançar auto-hipnose na sua psique. Mas você precisa aprender a fazer essa carta mágica e aplicá-la no seu cotidiano, mas é tudo muito simples, tudo muito sem esforço praticamente. A partir do momento que você passa a aplicar essa carta mágica na sua vida, você vai passar por um estado emocional diferente e positivo. E essa carta mágica também vai servir como antivírus mental para você. Ela vai também buscar eliminar coisas lá prejudiciais, autossabotagem e coisas ali que têm dado resultado negativo para você até então. Então é isso aí. Então muitas vezes as pessoas pensam que os espíritos, que os seres negativos ficam 24 horas por dia do lado da pessoa e não é. Porque muitos desses seres, eles têm uma inteligência muito avançada, porque muitos estudam sem parar e aumenta demais o conhecimento deles. Então eles vêm no humano, vão lá na caixinha, no HD mental do humano, seleciona ela, dá um enter final, pronto. Feito. Não precisa nem ficar junto com o humano o tempo todo. Simples assim. E a pessoa fica girando em círculos. Né? Pergunta que você poderia fazer para si mesmo: por que que o meu casamento deu tudo errado e por que que não deu o contrário, tudo certo? Né? Porque existe isso. Existem casamentos perfeitos. Né? Então você está deitada na cama nesse sonho, mas você não está deitada, você está amordaçada.
Lá dentro do seu subconsciente foi tudo trabalhado lá. E daí ele é o subconsciente é a parte mais poderosa do humano. É essa parte que determina os resultados para a vida da pessoa. Ela é ultra poderosa. Mas lá está marcado tudo o contrário do que você quer para a sua vida. É por isso que você olha para dentro daquela casa e vê ela toda destruída. E não tem nenhuma queixa policial, ninguém reclama de ladrão, nem de bandido, nem de nada. Ninguém viu nada destruir a casa. Ela está destruída e assim fica. E ninguém questiona. E no outro sonho você está ali na cama deitada por esse motivo que eu estou explicando. E aí ele viu a casa toda mudada porque faltou informação para atuar positivamente ali e resolver os problemas. Existem muitas formas, muitas ferramentas para manter um casamento. Tem a carta mágica, tem a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, tem arquétipos, como por exemplo, você baixa a imagem ali de flamingos no seu celular, ou você põe a imagem de flamingos no seu quarto de dormir. A cada vez que o seu subconsciente vê a imagem do flamingo, ele ativa características, ele ativa ali coisas que esse arquétipo ali tem e que vem muito a somar na relação a dois ali, na relação conjugal. Ativa qualificações ali. O seu subconsciente lembra que precisa trabalhar aquelas qualificações lá. E o que o Flamingo tem? O Flamingo tem equilíbrio, o Flamingo tem longevidade com seu parceiro. Né? Então, tem muitas ferramentas que vêm sim a somar muito positivamente. Até aqui embaixo, entre as minhas playlists, neste link do Blogspot ali, eu tenho uma que se chama Arquétipos, e você pode começar a conhecer este assunto a partir dos meus vídeos também, tá? A cada vez que o seu subconsciente vê a imagem dos flamingos e vendo frequentemente, vai ativar frequentemente características ali. Vai lembrar você própria de que você precisa prezar por aquelas qualificações, longevidade, companheirismo, né, equilíbrio, principalmente na vida amorosa, porque os flamingos têm essa personificação aí, essas qualificações poderosas, naturalmente. Então é isso aí, quando a pessoa sonha que está deitada, agora se a pessoa está deitada para relaxar, para descansar, está se sentindo bem ou bem acompanhada, a cama está bem limpinha, tudo, mas não era esse o caso. O caso é que você estava ali com roupa de trabalho, inclusive. Então você não estava deitada para descansar, você estava deitada por falta de opção. Alguém não deixava você levantar, alguém não deixava você fazer nada. Né? E esse alguém não é alguém carnal. Prezado internauta, obrigado por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.